Você trouxe a sua Bíblia? Abra na carta aos Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler só o versículo... Espera aí que fugiu da minha Bíblia aqui. Isso. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Todos acharam? Carta aos Efésios é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja que estava na Grécia. Uma igreja fundada por ele, que ele ficou 3 anos lá. Ele evangelizou aquele lugar, se formou uma igreja muito grande, uma das maiores igrejas que Paulo fundou. Então ele entregou uma revelação para essa igreja, falando sobre o corpo de Cristo. Algo que ele recebeu de Deus nos céus, no arrebatamento que ele teve. E ele falou sobre o corpo de Cristo. Ele falou sobre como ser o corpo de Cristo. E aí ele vai falar sobre a armadura para esse corpo. Ele vai falar sobre o comportamento desse corpo. Mas olha só, capítulo 1, versículo 18 diz: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Agora lá no capítulo 2, eu quero ler com vocês o versículo 5, que diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Assente-se, por favor. Nunca se teve uma medicina tão evoluída como a nossa, no nosso período, não é verdade? Gente, eles fazem transplante de coração, de uma pessoa que morreu, para uma pessoa que está viva. Eles tiram o coração de uma pessoa que está morta e colocam o coração numa pessoa que está viva. E eles tiram o coração dessa pessoa que está viva e colocam um outro coração dentro. Eles estão estudando agora para fazer transplante de cérebro. Imagine o que é isso. Jeito de cowboy no corpo de mulher. Imagine o que pode querer acontecer. Mas eles estão tentando fazer transplante de cérebro. Olha como a medicina ela está evoluída. Eles já fazem transplante de rosto. Isso é incrível. Pega o rosto de uma pessoa e coloca no rosto de outra pessoa. Então, olha como está evoluída a medicina. Porém, nunca se morreu tanto de doenças que você nem imagina. Nunca se desenvolveu tanta bactéria, vírus, de tudo, qualquer tipo que você imagina. Tem um povo que está morrendo aí de picada de pernilongo. Né? O povo está perdendo para mosquito, pernilongo, seja o que for, os nomes, as coisas que tem. Mas eu vou falar algo para vocês. Nunca a medicina na psiquiatria, psicologia, psicoterapia, a tecnologia da medicina neural está tão evoluída, mas nunca se teve tantas síndromes, tanta depressão e tanta doença mental. E aí você percebe
que a humanidade ela se afastou de uma forma abusiva de Deus. Abusiva. Nós saímos do extremo e fomos para o outro extremo. Qual extremo que nós saímos? Para o nosso avô, para a nossa avó, para o nosso pai, talvez, ou mãe, depende da tua idade. Tudo era Deus. Tudo. Tudo. Quando é Deus. Não sei o quê, é Deus. Você chega lá e fala, ô vó, estou com uma dor no meu estômago, olha, estou com uma dor no estômago. Também? Não ora? Não lê a Bíblia? Só fica nesse celular? Só que você vai para o outro extremo, que daí nada é Deus. A juventude, para boa parte, nada é Deus. Tudo é a explicação, a ciência, você sai do extremo para o outro. E nunca nós tivemos uma geração de jovens tão doentes. Principalmente por doenças psicossomáticas. Você sabia que a droga, ela é uma doença psicossomática. Fora as outras questões, que são N tipos de doenças mentais. Por quê, pastor? Porque o afastamento de Deus tira a nossa lógica da vida. O afastamento de Deus tira o nosso propósito de vida, o qual nós nascemos através dele ou por ele, para ser. E aí nós vamos nos logrando, nos enganando com distrações na vida, mas sempre teremos que encarar a nossa realidade. As festas acabam, o sabor acaba, o efeito acaba. Como que vai ser a tua segunda-feira? Como é que vai ser aquilo que você deveria ter ajustado quando você tinha 14 anos e não ajustou? E agora está com 160 anos nas costas. O que você imagina? Isso fica muito sério, frustrante. Isso abate pessoas e o psicológico fica desastroso. Como entender o desespero de alguém? Como entender a dor de alguém, a frustração de alguém? Como que isso é capaz? Qual que é o poder do Evangelho que a gente não se envergonha? O Evangelho daqueles que conheceram o Evangelho. Sabe qual que é o problema? O problema é que está chegando dentro das igrejas. A quantidade de pastores cometendo suicídio. Chegando dentro das igrejas. Pastor, como que isso está chegando dentro das igrejas? Através de um falso evangelho. E as pessoas pagam verdadeiras fortunas para escutar um coach. Ah, vai ter o pregador fulano e tal também. Ou vai ter o líder lá, o ministro. E as pessoas pagam, lotam aquele lugar. E a pessoa fala, em outras palavras, eu vou traduzir o que é falado. O seu ego, você, o seu ego, você, o seu ego. E o seu ego é inflamado. E quando o seu ego é inflamado, o eu, você esquece do que Cristo deixou claro. O Evangelho é isso, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E aí vira um mundo de recomendações, um mundo de reivindicações. Meu marido deveria me amar mais, minha esposa deveria me amar mais, os meus filhos deveriam dar mais valor para mim, eu estou sozinho, eu estou sozinha, Isso é, esse tipo de falso evangelho, ele vai fazendo você enxergar a vida do ângulo errado. Você deveria enxergar, graças a Deus, porque a minha esposa, graças a Deus porque o meu marido, graças a Deus porque os meus filhos, graças a Deus pela igreja, graças a Deus por essas mãos, graças a Deus por esse corpo, graças a Deus pelo almoço de hoje, graças a Deus. Satanás está deixando pessoas doentes, exatamente porque ele está mudando a visão, e a vida tem tudo a ver com a visão, gente, tem tudo a ver. As pessoas estão assombradas com a preocupação. Essa pessoa talvez se preparou a vida inteira para os desafios, e quando os desafios vieram, se vê incapaz, porque parece que a vida de outras pessoas vai para frente, mas a sua não. E hoje você está aqui, e você não está sozinho nesse sentimento. Você que está na tua casa, não está sozinho nesse sentimento, porque a humanidade ela está marcada por esse nível de frustração, sim, abatidos, uma humanidade fracassada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, Jesus ele veio por esse fracassado aqui.
Jesus, ele resgatou esse fracassado aqui. Ele veio para esse doente aqui, é por isso que eu estou aqui, porque ele carregou a minha vida. Mas sabe qual que é o segredo? Eu deixo ele carregar a minha vida. Eu deixo. Sabe por que eu estou aqui? Porque ele carrega a minha vida e isso me dá paz. Durante esses dias, principalmente, você precisa entender como ter paz. E esse é o tema da mensagem. A vida cristã começa no descanso. Interessante isso, né? Começa no descanso. E é assim que é, meu irmão. Jesus, ele já cuidou de tudo. E esse é o Evangelho. Esse Evangelho tem a ver, meu irmão, com descansar em Cristo antes de caminhar com Ele. Tem a ver com se assentar com Ele nas regiões celestiais antes de querer caminhar com Ele. Porque tudo é pela graça. Olha só, eu vou explicar para você. Presta bem atenção. Olha para cá. Quando você vai ler Gênesis, quem aqui já leu Gênesis? Levanta a mão. Olha aí, ó, tem algumas pessoas que já leram o livro de Gênesis. Quem que escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Isso, Moisés. E olha só, a Bíblia diz que Deus criou tudo, certo? Deus criou tudo. Ele fez separação das águas e da terra seca. Ele fez separação dos céus e da terra. Ele criou, a Bíblia diz isso, hein, gente? Presta atenção. Ele criou o verde. Eu vou repetir. Ele criou o verde, não é verdade? É verdade, você está dando risada, mas foi Deus que criou o verde, não é? E olha só, mas presta atenção, qual que foi a última coisa que Deus criou? Quem? O homem não, a mulher. Deus criou o homem, e algumas pessoas, as mulheres, sabe por que Deus criou o homem primeiro? Por quê? Porque primeiro ele precisava de um rascunho, para depois criar a mulher. Aí o homem chega e fala, não, sabe por que Deus criou a mulher por último? Por quê? Para ela não dar pitaco. Porque senão ele estava criando as coisas, podia fazer assim, né? O homem é uma coisa, a mulher é outra. Mas na verdade Deus criou o homem e a mulher em qual dia? No 6º dia, isso. E aí chegou o 7º dia. E a Bíblia diz que Deus cansou, é isso? Mas Deus cansa? Mas Deus cansa para ele descansar? Então a tradução correta é, e Deus cessou das suas obras. E aí foi o primeiro dia do homem. E qual que foi o primeiro dia do homem? Um fleumático ama isso. O dia de descanso. Como assim? Descanso no quê, pastor? Descanso naquilo que Deus fez. O primeiro dia do homem. O homem não criou nada. Ele já entrou no lugar que Deus criou, porque Deus criou lugar antes de pessoas. Deus criou lugar para pessoas. Esse lugar já existia antes de você estar aqui. Deus criou o jardim. E Deus então colocou o homem e a mulher, depois de ele ter criado tudo. Deus colocou o homem e a mulher num dia de descanso. Isso é, descanso no quê, pastor? Naquilo que ele já fez. Deus fez tudo, e então colocou o homem. Meu irmão, só depois que a obra estava concluída, teve início a vida de Adão. Isso é evangelho. Só para você pegar a linha comigo de raciocínio, isso é evangelho. Deus completou a obra da redenção. Jesus veio aqui, porque o que o homem criou depois que Deus criou tudo? O homem criou lambança. Chegou uma serpente numa palestra e começou, Eva, você não quer ser valorizada? Eva, você não quer falar como Deus? Eva, você não quer ter isso? Eva. E a cerca ao redor do homem caiu. O mundo não caiu quando Eva caiu. Mas quando a cerca ao redor dele caiu, Adão, que era responsável por tudo, ele também caiu. Então, antes de você ficar culpando, preste atenção na tua responsabilidade. Tanto o homem, atenção na sua responsabilidade, quanto a mulher na sua responsabilidade. E aí, meu irmão, o que é interessante? Eles caíram, essa foi a lambança. E daí começou a ter picada de pernilongo.
não é? Começou a ter sarna, começou a ter, faz tempo que eu não escuto isso, né? Disenteria, não é? Começou a ter dor no fígado, dor de dente, unha encravada. Uma pessoa começou a fazer mal para outra pessoa, e uma lambança aconteceu, porque o homem quis ser independente de Deus. Isso foi o que o homem criou. Uma começou a olhar para a outra e fazer assim, essa aí, essa aí. Né? O outro começou a olhar para o outro na escola e eu assim, ó, o que foi, cara? Está olhando? O negócio começou a ficar azedo na humanidade. Teve a primeira morte, tudo mais. Mas olha só, aí veio Jesus para resgatar. A Bíblia diz que nos 3 anos e meio de ministério de Cristo aqui na terra, Ele ensinou os passos para o homem, se dando como exemplo. É o que Jesus fala. Ele diz ali em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí Jesus ele veio para morrer numa cruz. Ele veio. Quando ele está lá na cruz, pagando preço por mim e por você, a Bíblia diz que ele fala 7 frases. E qual que é a última frase de Cristo? Está consumado, está feito. A obra da redenção está feito, está consumado. Ele fez. E aí ele entregou o seu espírito a Deus Pai. E olha só, Cristo disse, está feito, está consumado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Apenas aceitar o que Ele fez. Apenas aceitar e entrar no descanso dEle. Está consumado. A analogia aqui que o cristianismo significa é que Deus fez tudo em Cristo. E agora, nós só usufruímos pela fé. No capítulo 1, versículo 18, que eu li para vocês de Efésios aqui, Paulo ora para que os corações sejam iluminados e haja entendimento dessa ação central, que Deus fez tudo em Cristo Jesus. Cristo então se assentou do lado do Pai, e nós, pela graça, como está escrito no versículo 20, Ele nos fez nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Qual que é o mérito meu? Qual que é o mérito seu? Nenhum! Mas, meus irmãos, não se trata de primeiro nós servirmos a Deus, se trata primeiro de Deus servir a nós. Ficou escandalizado? Pois é, Pedro também ficou. Quando Jesus chega, porque isso parece desonra, quando Jesus chega e começa a lavar os pés dos discípulos, e chega e vai lavar os pés de Pedro, lá em João 13,5, e Pedro fala, o senhor vai lavar os meus pés? Outra tradução fala, não, de forma alguma o senhor vai lavar os meus pés. O que Jesus fala? Se você não deixar eu servir você não pode ter parte comigo, você não vai poder ter envolvimento comigo. Essa foi a reação de Pedro. Presta atenção, meu irmão, Deus ama nos banquetear. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 17, ele diz assim, vinde, pois, tudo está pronto, a mesa está posta e não falta nada. Tem uma música do J. Neto que canta assim, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Infelizmente essa música virou melô de crente atrasado. Principalmente do Ministério do Louvor para o ensaio, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Deus ama nos banquetear. Deus ordena pessoas para esse banquete de salvação e paz. E aí nós observamos que, primeiro, antes a gente achava, primeiro eu tenho que trabalhar para Jesus. Não. Primeiro eu tenho que aceitar o trabalho dele na minha vida. Eu tenho que aceitar o que ele fez por mim. Eu tenho que aceitar os favores dele. Mas a gente veio muito machucado. E por causa desse orgulho nosso, nós temos uma enorme dificuldade de entender isso. Nós precisamos aprender a descansar nele. Nós precisamos aprender a descansar no que ele já fez, naquilo que ele nos deu.
Olha só, você está aí sentado nessa cadeira. Quando você anda, você se apoia nas tuas pernas. Quando você se assenta, você se apoia nas pernas da cadeira. Quando eu me assento, eu deixo de me apoiar nas minhas pernas. Isso é, eu deixo de depender das minhas pernas. Quando a Bíblia diz que Ele nos fez nos assentar com Ele nas regiões celestiais, olha só, a gente fica tão preocupado com as coisas aqui, tem um nível de preocupação que ele é coerente. Eu tenho que colocar comida dentro de casa, dinheiro não é o mais importante, mas é importante sim, e é muito importante. E aí nós temos preocupações, só que assim, por que a gente não leva nada daqui? Eu acho que o homem mais rico da Terra é esse Elon Musk aí. Ele pode ser o primeiro trilhardário do mundo. Pode ser o primeiro trilhardário do mundo, para você ter uma ideia. E ele não vai levar $1, 1 centavo de dólar. Por quê? Você viu, essa semana eu postei uma criancinha na internet. A criancinha, acho que ela devia ter uns 5 anos. E a criança ficou 4 dias em coma. Você pode procurar essa reportagem. A criança ficou 4 dias em coma. Quando a criança voltou do coma, gravaram e a criança chorava e falava: Jesus Cristo existe, mãe. Ele é lindo. E a criança começava a chorar. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Por que ele não está aqui? E ele começou a chorar, falou: volta, Jesus, eu preciso de você. Você é lindo, você é maravilhoso, volta. Ele começa a chorar. No outro dia a criança falece. É mais detalhado ali. É mais detalhado. E aí você vai relacionar essas coisas com Elon Musk, que ele tem muito dinheiro para ele fazer o que ele quiser aqui humanamente. Mas por que ele não leva nada? Porque para o lugar onde nós vamos, nós temos mais do que nós precisamos. Para o lugar onde nós vamos, nós temos algo tão poderoso, que a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos indenizará. Ele cuidará de tudo. Nem do sol mais a gente vai precisar, porque a glória dele vai iluminar tudo. Se você fica... Eu, por exemplo, sou transparente. Quando eu era criança, não passava protetor para nada. Agora eu tenho que usar protetor solar no escuro. Porque, pelo amor de Deus, já vem com aquela cara vermelha, sempre, você não pega bronze. Que bronze o quê? O sol, muitas vezes, é meu inimigo para isso. Eu tenho um limite para isso. Agora lá não vai ter sol, porque a glória vai iluminar. A glória, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Lá nós temos mais do que nós precisamos, por isso que a gente não leva nada, porque lá já tem tudo. E aí nós temos que descansar, porque o máximo que nós vamos fazer aqui é deixar um legado. Deixam às vezes um terreno, às vezes não deixam um terreno, deixa uma viúva chorando, deixa alguém com saudade, né? Deixa um viúvo lá meio perdido, e agora vou ter que passar minhas camisas. Mas Deus sabe de tudo. Agora, bom se deixar saudade, mas se você não deixar saudade, se não tiver ninguém, se você estiver isolado, como deixaram o apóstolo Paulo, se você for jogado na arena de leões, ou se acontecer como está acontecendo na Nigéria, e o mundo está calado, porque em um ano mataram mais de 10.000 cristãos, a ponto de invadirem igrejas e executarem todo mundo. Na última chacina foram mais de 200 cristãos, e o mundo não fala disso, as notícias não falam disso. É impressionante. Agora na Índia a mesma coisa. Gente, nós precisamos entender que nós vamos para um lugar que, como o discurso desse menino, ele chorava e ele dizia: Jesus, você é tudo para mim, cadê você? Volta para mim, Jesus. E os testemunhos que eu já escutei, eu lembro da tia Sá, a gente chamava ela de tia Sá, numa igreja que eu ajudei. Eu tinha 19 anos e eu ajudava a pastorear essa igreja, eu era pastor auxiliar lá. E eu lembro que a tia Sá, ela tinha um problema, que ela usava um óculos fundo de garrafa. E ela teve um problema cardíaco forte, foi parar na UTI.
E entre a vida e a morte, foi feita uma roda de oração na igreja, e intercede pela tia Sá, a situação dela complicada, o médico desenganando. Do nada, mas em tudo, o quadro dela muda completamente. Ela sai da UTI, ela vai para o quarto, ela sai do quarto e algo curioso acontece. Ela não precisa mais usar óculos. Ela estava com 52 anos, ela não precisou mais usar óculos. E um monte de coisa aconteceu. E ela chegou na igreja e testemunhou. E ela falou assim: pastor, e testemunhou para todo mundo, você acredita que eu vi o povo orando na igreja? Fulano com a jaqueta assim, eu vi o povo orando por mim. E outra coisa, eu cheguei no lugar e eu vi uma porta que eu não sei descrever o tamanho daquilo. E eu fui caminhando para lá muito feliz, e a porta estava um tanto aberta, e eu vi umas crianças, e um monte de coisa que eu não sei descrever o que é, e quando eu fui, o anjo falou assim: não, o teu momento não chegou ainda, e apontou o dedo. Ela não viu só a intercessão, ela viu alguém dizendo para ela: existe algumas pessoas que você tem que cuidar ainda, e ela adotou algumas crianças. E eu lembro do Jonathan, talvez vai escutar essa mensagem, ele não deixava faltar água no altar, ele era um obreirinho da igreja depois. E ela disse assim que as coisas que ela viu, aquilo que inspirou, como ela foi curada, foi algo maravilhoso. E eu não escutei esse relato de uma pessoa só, eu já escutei de muitos, e você pode procurar a respeito dessas coisas. Nós precisamos nos consolar, meus irmãos, nós precisamos entregar o nosso fardo para Jesus. Tudo se inicia com você aceitando a obra de Jesus na tua vida, e pela fé se apoiando no que Cristo já fez. O início da vida cristã não é caminhar com Jesus. O início da vida cristã é descansar em Jesus, é aceitar o que Jesus fez, aceitar o perdão dele da nossa indignidade, aceitar o amor dele, o afeto, ou seja o que for. A Bíblia diz lá em Lucas, do 6 ao 7, que ele nos deu gratuitamente o amado. E o critério para que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida, está em Atos 2,33, é a exaltação desse Senhor. A exaltação que nós entregamos a Cristo, meu irmão, é ela que nos enche de graça, é ela que nos enche de unção, é ela que nos enche de resposta. Tem um hino que os antigos gostam, que é da equipe da banda Logos, e eles cantam: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. São muitos hinos. Alguém vai lembrar aqui, né? Acho que eu mostrei para ele essa semana. Eu falei: seu pastor Rogério gosta muito. E o teu trabalho é descansar em mim. Sabe o que é isso? Gratidão, reconhecimento. Nós temos muita coisa para ser grato. E algumas pessoas esqueceram desse antídoto de Deus na vida. Nenhuma dádiva depende do que eu sou, mas do que Ele é. E eu recebo tudo, não mediante andar primeiro, mas me assentar com Ele primeiro. Salmo 127, verso 1 e 2, diz que Deus dá aos seus filhos ali, até enquanto eles dormem. O verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, e comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá até enquanto dorme. E aí eu encontro pessoas usando desculpas boas para aquilo que não é. Eu estou doente, Jesus quer te curar aqui. Pastor, sabe o que é? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Mas coloca isso de uma forma desregulada, afasta a sua fé, culpa pessoas. Cadê a tua fé nessas horas? Cadê? Meus irmãos, precisamos entender. O pastor Rogério, uma vez, eu achei interessante ele testemunhando. Uma senhora começou a olhar para ele na igreja e começou a perguntar para Deus: qual que é o segredo? Qual que é o segredo? E durante alguns cultos, ela escutando as mensagens, ela perguntava: qual é o segredo?
E um dia, Deus Pai falou ao espírito dela: o segredo é a dependência. E ela chegou para o pastor Rogério e falou: pastor, eu perguntei isso e várias vezes para Deus. E sabe o que ele respondeu para mim? Quando eu olhava para o Senhor, qual que é o segredo? A dependência. A dependência de Deus. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver a história de Marta e de Maria. Jesus estava ali. Mas ele já ia para o Pai, mas ele estava ali. E a Bíblia diz que Marta estava como? Num agito. Fazia, brigava, cobrava, como uma bela colérica, para lá e para cá. Marta estava daquele jeito. E Maria estava como? Aos pés de Cristo, escutando, se deixando ser ensinada por Ele. E aí Marta chega e fala: você não está vendo tanta coisa para fazer e você está aí? Jesus responde por ela, ele fala: olha, ela está escolhendo a melhor porção. Há tempo para todas as coisas. Cultuar a Deus é um culto na semana, 2 cultos na semana que eu aconselho. Pelo menos 2 cultos na semana. Mas se envolver. E algumas pessoas: correria, tem que trabalhar, correria. E aí aquele ciclo de, tomba, levanta, tomba, levanta. O mesmo ciclo. As mesmas desculpas, as mesmas coisas. A Bíblia vai falar em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor. Meu irmão, se assente nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Isso é, aproveite mais o sono. Aproveite mais, meu irmão, as crianças. Aproveite mais o quintal da tua casa ou a vista do teu apartamento. Aproveite mais o afeto que você tem. Aproveite mais o descanso que você pode ter. Aproveite mais a tua vida, porque às vezes Deus tem colocado algo maravilhoso na tua casa, na tua vida, e você não está enxergando nada. O mundo está cada vez mais cheio de síndromes. O mundo está cada vez mais doente, porque o mundo está deixando de enxergar. Eu não posso explicar milagres, mas é mais fácil aceitá-los, não é verdade? É mais fácil aceitar. E aí nós precisamos entender que algumas guerras não são nossas. Quantas vezes eu chego aqui, eu dobro meu joelho e falo: Senhor, o Senhor conhece a minha condição e a minha extrema limitação. O Senhor conhece a situação dessa igreja, e isso e mais aquilo. Semana passada, eu já passei muitas vezes por isso. Cheguei aqui no altar, intercedendo pelas vidas e falando: e Senhor, isso, o Senhor conhece a minha condição financeira, Pai, disso, você sabe que a minha vida no teu altar, isso. Uma pessoa voluntária é uma pessoa que tem os custos pagos. A pessoa tem os custos pagos, e aí o seu trabalho é voluntário. O meu trabalho aqui na igreja, eu não tenho os custos pagos. Eu tenho que comprar o papel se eu quiser usar aqui. Eu tenho que comprar as coisas, eu tenho que me virar para poder ter as coisas. E ainda para escutar julgamento. Só que isso não pode ser chegar no coração. Mas eu tenho que deixar isso claro, sim. E aí, essa semana, uma pessoa que nem vem na igreja, lá no passado, há 15 anos, 20 anos atrás, vinha na igreja, pegou e falou, mandou uma mensagem: pastor, Deus veio e falou ao meu espírito, essa palavra e essa palavra, que você estava falando com ele. E ele falou para eu fazer um depósito na tua conta a respeito disso. E eu estou fazendo. Só que naquela semana foram 3 pessoas. E eu orei para Deus: Senhor, essas contas da igreja, isso daqui e aquilo de lá, Senhor, isso é, qual que é o meu trabalho? É descansar em Ti. Eu estou lá, vou lá na casa do Cristiano, às vezes estou lá, de qualquer coisa que nós vamos lidar. Nós vamos dar umas 10 risadas. Eu estou com o Wesley, fazendo algum serviço. Vamos dar 10 risadas no dia, ou muito mais. Com qualquer pessoa, em qualquer situação, porque a vida não é pesada. A vida é uma dádiva. Mas algumas pessoas conseguem deixar tudo pesado. Algumas pessoas conseguem deixar tudo tenso, tudo um transtorno, uma agonia interna. Você não está vendo as contas, você não está vendo a dor, você não está vendo que eu sou abandonado, você não está vendo a solidão, você não está...
Satanás está convencendo você, e isso não é verdade. Sabe por que Satanás está te convencendo? Porque você está como Marta e não está como Maria. Você acha que tudo depende mais das tuas mãos do que de Deus. Escute, nós temos que ter zelo, sim. E isso é bíblico. Tudo que te vier à mão para fazer, Eclesiastes 9:10, faça conforme as tuas forças. Se você se considera uma pessoa forte, faça conforme as tuas forças, sim. Se esforce. Eu nunca vi uma pessoa ser criticada por compromisso. Essa semana eu fui criticado por compromisso. Eu postei lá, às vezes eu posto umas frases que é tapa na cara. Aí eu escrevi, não é indireto para ninguém, é sempre coisa aleatória, mas eu escrevi lá, o seu principal problema é a falta de compromisso. Aí as pessoas me mandam coisas. Eu coloco uma cuia de chimarrão, por que cuia de chimarrão? Porque cuia de chimarrão geralmente é uma roda de conversa, é um diálogo, né? E aí, alguém me mandou lá, ou o excesso dele, né? A pessoa braba comigo, dizendo que eu tenho muito compromisso. Muito compromisso, é muito comprometido, uma coisa ou outra. Mas o que isso atrapalha a vida? Você tem que estar com as questões bem resolvidas dentro de você. Se você ligar para mim, eu atendo. Pode ter certeza. Se você precisar de mim, eu estarei para ajudar. É hora de descansar? Descanso. É para passear? Passeamos. Por que todo esse peso? Qual é o problema? O segredo está em depender de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Ser dizimista é depender de Deus. Ofertar é depender de Deus. Porque Ele abre portas, porque Ele faz coisas na nossa vida que nós não temos a capacidade de fazer. Isso é muito forte, gente. Muito forte. Pare de tentar andar. Primeiro, descanse nele. Pode ter certeza. Quando eu assumi a igreja, com 21 anos, eu estava conversando com o pastor Dirceu. Ele trabalhava comigo no hospital. E ele falou, ele já tinha uns 1000 anos, e ele falou bem assim: pastor, se preocupe com 2 coisas. Seja fiel e obediente. Quem faz a obra é Deus. E eu, fiel e obediente, eu tenho que entender o que ele está falando para mim. Esse mestre dos magos, ele até parecia o mestre dos magos. Ele tem que entender. E é interessante, porque aí, buscando na palavra de Deus, veio exatamente a ministração para mim sobre Noé. Deus chamou Noé para construir a arca. E ele ficou quanto tempo construindo a arca? 120 anos, meu irmão, construindo a arca. E as pessoas falavam várias coisas, parecia um velho bitolado. As pessoas deviam questionar: você está dizendo que vai inundar tudo, cara? Você está construindo um barco no seco? E outra, você está dizendo que vai vir animal para cá? E às vezes Noé poderia ter crises, como qualquer ser humano. Como é que eu vou trazer um tigre, um casal de tigre aqui para dentro? Como é que eu vou trazer um casal de elefante? Será que vai ser só aqui o dilúvio? Ou será que vai ser no mundo inteiro? Eu acredito que ele não tinha proporção de Antártida, né? Ele não tinha proporção de pinguim. Como é que um pinguim vai viver num calor desse? Será que é só no mundo conhecido ou no mundo inteiro? E aí? A gente chama isso aí de neurastenia. A pessoa não consegue dormir, ela não consegue desligar. Daí quando desliga, 3 horas da manhã, acorda pensando e aflito naquilo de lá. Não é? Quando ele terminou de construir, e o momento chegou, a Bíblia diz que Deus enviou os leões, Deus enviou as cabras, Deus fez com que leão convivesse com cabra e não matasse a cabra, Deus fez com que elefante convivesse com rato. Nos desenhos diziam que elefante tinha medo de rato, né? Não é verdade, mas Deus fez eles conviverem ali, durante 1 ano, até começar a baixar ali aquela água. Deus fez eles conviverem. Então, meu irmão, se preocupe com fidelidade e obediência. Presta atenção, se preocupe com a qualidade da tua fé. Último ponto, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e... Você está vendo uma humanidade cansada?
aquelas mães assim, que estão com o rosto, vai tirar uma foto, tira uma foto com o olho assim. Não é um olho saudável, não é um olhar saudável. Assim. Você está com os teus, como diz assim, aqui em Curitiba, está com os teus olhos fazendo assim, ó. Hã? A tua boca fazendo assim, ó. Querendo virar um pouco o Sylvester Stallone. Vinde a mim, você que está não só cansado. Eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. Isso é um peso além. E ele fala o quê? Vinde a mim, que você que está sobrecarregado, cansado. O que ele fala depois? Eu vou. Conhecei de mim. Eu sou manso. Não tem julgamento assim não, eu sou manso. Humilde de espírito, eu vou te aceitar com o maior carinho. Eu não vou ficar te julgando não. E aí, quando você vier e entregar os teus fardos para mim, eu vou aliviar você. E a Bíblia diz que você vai ter o que na tua alma? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a tua alma, porque o meu jugo e o meu fardo é... E aí você acaba trocando esses fardos por mais peso. Jesus carregou espinhos para você não precisar carregar. Paulo falou, olha só, eu já passei por coisas tribulosas, eu já tive em abundância, mas Ele me faz passar por tudo. Eu posso tudo nele porque Ele me fortalece. Entrega o teu fardo para Ele. Você precisa entregar esse fardo para Ele, para que o cristianismo resplandeça em você. Aquele ali é cristão. Aquele ali é cristão. Pelo amor de Deus, parece que ele está tomando fel todo dia. Parece que ele está tomando pau de tenente. Pau de tenente é um chá, uma casca, é para diabético, tanto é que você tem que tomar aquele troço gelado. Uma vez, como eu sou muito do humor também, eu tirei uma lasquinha do tamanho de uma unha assim, uma unha cortada, e joguei dentro do chimarrão de uma pessoa. Acabou o chimarrão, a pessoa não conseguiu tomar mais, de tão amargo que é aquilo. Pra você ter uma ideia. Mas tem gente que parece que toma aquilo, parece que está mastigando boldo, parece que está com um pau de tenente na boca, porque toda hora é rabugenta. Se o time ganha, tá, ganhou, mas não sei até quando. Se o time perde, não é novidade para mim. Se a esposa faz um serviço em casa, mas também até que enfim, olha, não vi a hora. Se não faz, não é novidade para mim, porque se o marido faz de tudo em casa, isso é o quê? Não faz mais que obrigação. Se ele não faz, isso aí já morreu faz 3 anos, esqueceram de enterrar. Tudo meu Deus do céu. Meu irmão, toda hora a amargura está saindo, a insatisfação está saindo, e a pessoa fica num canto escondido e pensa, como eu sou desfavorecido, desfavorecida. Aí chega o pastor ou um cristão e fala bem assim, ei, entrega o teu fardo para Jesus. A pessoa joga assim, para você é fácil falar, né? Assim, parece aquele clipe do Michael Jackson. Para você é fácil falar, né? Não. Nós precisamos entender que as pessoas que nos dão conselhos, estão na vida onde estão, se tornaram guias em desertos que nós estamos passando. E precisamos respeitar. Pode ter certeza sobre o que eu estou falando. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo ele vai transbordar, porque um dos frutos do Espírito Santo é o quê? A alegria. É um dos frutos do Espírito Santo. E aí, esse Espírito Santo que está em nós, ele envolve todo o redor. E você também se torna uma pessoa comprometida, mas uma pessoa forte, mas uma pessoa leve. As pessoas têm prazer de estar junto. Quando eu estou passando por situações, eu canto sozinho isso também. Não só esse hino, tantos hinos, né? A minha vida está nas mãos de Deus, os meus... E aquele outro hino.
Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus. Lembra desse hino? Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus. Vitória a Deus. Você canta esses hinos e de alguma forma você começa a entregar esses fardos para Jesus. Aquele hino da Zaf Borba que a gente colocou o vídeo da igreja, foi o primeiro hino de homenagem da igreja, desde quando eu assumi. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. E os hinos vão, hinos de verdade, não esse monte de patifaria que está por aí, que repete 200 vezes, você olha para a igreja está assim, ó. Meu Deus, claro que vai acabar esse louvor. Hinos de verdade, hinos que não são modinha, hinos de quem pensa, não alguns, isso em todo lugar, todo lugar. Eu estou falando isso para você, porque o hino é uma entrega sentimental para Deus. E Satanás está tentando usar o teu sentimental. Satanás está tentando provocar você, perturbar você. Não me pergunte como, mas Deus é fiel. Deus já fez, Deus já cuidou do teu amanhã. Entrega esse fardo hoje para Ele, meu irmão. Se dedique à tua fé. Eu vou repetir isso para você, e eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Entregue esse fardo para Jesus. Eu vou repetir de novo para você prestar atenção no que eu estou falando. Entregue esse fardo para Jesus. E dedique-se à sua fé. A exemplo de Marta e Maria, quem que você está sendo agora? Eu tenho a certeza que se você entregar esse fardo para Jesus, Ele vai cuidar dessas pessoas. Às vezes a gente não entrega o fardo para Jesus como deveria, né? Mas o Senhor não está fazendo justiça, então eu vou fazer justiça com Wesley. Deus não está fazendo justiça? Eu não sou bobo, eu não sou boba, pisou em mim, está pisando em mim. Parece sertanejo universitário, que até isso conseguiram estragar. Né? Antigamente eu gostava de você, e aí você não me deu moral, agora eu sou não sei quem, agora eu tenho dinheiro, agora eu sou novinha, agora não sei o que, agora eu piso em você, aí fica repetindo, eu piso em você, e vamos beber, e eu piso em você, e enchi a cara, e nem sei onde eu estou, e piso em você. É isso, igual trap e funk, mesma coisa, senta, as novinhas, senta, é música de gente cansada, senta, não é? Senta, só um ouvido, senta. Pelo amor de Deus, é as novinhas e senta, só isso. Para você entender como é que está a cabeça da humanidade. Aí, gente, entrega os teus pensamentos para Deus. Quantas vezes eu tive que chegar até o altar e falar assim para Deus: Senhor, eu estou colocando tal pessoa nas tuas mãos. Eu não sei o que está acontecendo, Pai, parece que eu não consigo alcançar o alvo ali. E eu sou muito limitado. Eu sempre sou errado nesse tipo de coisa, parece que não adianta. Parece que a pessoa vai para o culto esperando que eu caia, ou que apareça alguma coisa. Porque isso é evidente em algumas coisas. E você é criticado por ele, ou por ela, ou pela família, constantemente. Eu estou colocando nas tuas mãos, Senhor, tudo isso. Senão você não vai conseguir pregar. Senão você não vai conseguir ter uma vida devocional a Deus. Senão você não vai conseguir, meu irmão, pegar uma ferramenta, servir, estar disposto, conversar ou fazer qualquer coisa para pessoas que às vezes até maltratam. Meu irmão, é Deus que te indeniza, é Deus que te abençoa, é Deus que derrama graça na tua vida, é Deus que já carregou o teu fardo e talvez você está tão aflito desse jeito, tão aflita, a ponto de você estragar a vida das pessoas que você diz que mais ama. Pressionar. Já viu briga de casal, muitas vezes?
Isso é rotina para mim, né? Presenciar brigas e situações. Geralmente chamo eu em um lugar de aflição, realmente. Ou é hospital, ou é velório, ou são brigas, ou situações mais tensas. Mas chega num ponto que ela não fala o que ela acredita, que ele não fala o que ele acredita. Eles falam o que eles querem magoar, o que eles querem machucar. Mas não é o que querem de verdade. Por quê? Porque Satanás é um dissimulador. Ele vem, ele cria uma situação, ele distorce, ele joga pensamentos e impressões ruins, referências erradas, aí ele fica comendo pipoca, e fica pipoca com enxofre, e ele fica ali assistindo, e ele fica ali assistindo aquelas pessoas ali, discutindo, jogando na cara da outra, e falando, e ele fala assim, olha lá, isso aqui é novo, eu vou anotar. Olha lá, vai dar mais 2 semanas de greve para esse casal. Vou perturbar. E aí o orgulho das falsas mensagens, do ego inflamado. Não, eu não posso deixar pisar. Eu tenho meu valor. Eu isso, eu aquilo. Eu. Meu irmão, minha irmã, Satanás está roubando a sua identidade. E a identidade de um cristão é paz. A identidade de um cristão é paz. E às vezes a tua esposa está entrando no teu coração no lugar que é de Deus. Às vezes o teu marido está entrando no teu coração no lugar que é de Deus. Às vezes o teu filho está se tornando um Isaac. E Deus está falando para você, entrega para mim. Entrega para mim. Descanse melhor. Você perdeu o prazer na vida. Tudo para você é cinza. Você se arrumava. Você tinha ânimo de conversar com pessoas, mandar coisa engraçada. Cortavam você de alguma coisa. Tá bom, vamos para a próxima. Você tinha ânimo de um monte de coisa. E agora o teu mundo está se tornando cinza. Porque Satanás está matando você. Mas Deus te deu a vida para que você faça valer a pena. E você está preocupado com coisas que nem aconteceu. Charles Spurgeon diz bem assim que a ansiedade, presta atenção no que eu estou falando aqui. Charles Spurgeon, ele diz uma frase interessante, que a ansiedade, ela não vai mudar o teu amanhã, ela só vai estragar o teu hoje. Ela vai estragar o teu hoje. E aí tem um monte de gente excessivamente preocupada com o amanhã, mas estragando o hoje. Por isso que Jesus está chamando você para entregar esse fardo para Ele. E eu quero orar com você. Enquanto eu estou falando com você, eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando na vida daqueles que permitem. Isso é respeito. Quando Deus está falando, você escuta. Você não fica falando junto. Então eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando na tua vida. E que você tenha deixado Ele ministrar a ponto de você entregar o fardo para Ele. E ter uma vida diferente. Se coloque em pé em nome de Jesus. Entrega os teus pensamentos para Ele. Entregue a tua fé para Ele. Entregue, meu irmão. E dedique-se. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Coloca a mão no teu coração assim, ó. Isso. E eu quero agora que você visualize a pessoa mais difícil na tua vida. Aos teus olhos. Ou eu quero que você visualize na tua mente agora a situação que está mais te afligindo. Talvez seja dinheiro, talvez seja a questão de uma doença. Eu quero que você, meu irmão, visualize agora uma situação na tua vida que esteja te intimidando, te envergonhando, te assombrando, te tentando. Você vai entregar esses fardos para Jesus. Você vai entregar isso para Cristo nesse momento. E você vai ver o grau de importância que isso vai ter para a tua vida. Porque a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda primeiro o quê? O teu coração. Porque dele procede vida. Dele procede vida. Guarda o teu coração. Tua vida não acabou, não. Deus tem o melhor, sim. Deus tem o melhor aqui. Deus nos indeniza. E Ele ama banquetear os seus filhos. Eu vou orar junto com você. Mas você vai abrir a tua boca. E você vai entregar toda essa aflição para Deus. Você vai entregar essa ansiedade. Você vai entregar para Ele tudo aquilo que anda provocando a tua vida e a tua alma. Você vai entregar para Ele. Amém? A minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá.
Nenhuma provação me desanima, a minha fé está em meu Jesus, está em meu Jesus, está em meu Jesus, a minha fé está em meu Jesus, está em meu Jesus, está em meu Jesus, a minha fé está em meu Jesus. Santo Deus, o Senhor sabe das dificuldades deste homem, desta mulher, o Senhor sabe da sintonia e aquilo que tem tirado o sossego deste homem, dessa mulher, do nível de perturbação que tira o sono dessa pessoa, a solidão, a inquietação, a raiva, a injustiça, ou as preocupações, seja o que for, talvez isso tenha um nome, nós queremos colocar diante do teu altar, diante da tua palavra, nós queremos lançar essa rede, diante do teu altar, nós queremos entregar toda essa ansiedade e pedir ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor limpe este coração, o Senhor tire os espinhos, tire essa inquietação, o Senhor opere nessa angústia, o Senhor, Pai, liberte esse homem, liberte essa mulher de toda essa aflição, que esse fardo seja entregue nas tuas mãos, Jesus, porque o Senhor já carregou, a tua palavra diz, Pai, que nós devemos ir ao Senhor quando nós estamos carregados, sobrecarregados, e o Senhor vai nos aliviar. E existem aqui pessoas que estão entregando ao Senhor essas angústias, pessoas que estão entregando essas ansiedades, essa aflição. Por isso, Santo Deus, ministra essa paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá, a paz que o Senhor coloca nos corações. Ministra, meu Deus, a paz que vai trazer um descanso reparador hoje, que vai, Pai, passar como se fosse um vento, e vai limpar as folhas secas, e vai levar aquilo que não presta, vai levar aquele passado que perturba, mas também, meu Deus, vai apacentar no desfrute do presente que é hoje. Assim nós ligamos aos céus, em nome de Jesus.